No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter teve a brilhante ideia de pedir o seu filho em casamento. Após receber a notícia que o seu pai acabou se acidentando, e como não poderia tomar conta dele, Lois rapidamente foi conversar com o Chris, e conseguiu lhe convencer a ficar um tempo com seu avô. Tempo esse que acabou resultando com que o Carter resolvesse mudar o seu testamento para o nome do seu neto. Sendo assim, Chris ficaria com toda a sua fortuna. E durante isso, Peter rapidamente mudou seu comportamento. Pois além de ter aparentemente revelado o seu único objetivo quando se casou com a Lois, também resolveu agir de uma maneira completamente diferente com seu filho Chris. O que no final, deixou ele bastante exausto. E graças a uma conversa que teve com os seus amigos, Peter acabou tendo uma das melhores ideias. Pois era nada menos que pedir o seu filho em casamento, apenas com o intuito de poder ficar com a sua herança. O episódio começa com Peter, Brian e Stewie assistindo TV. Em seguida, Chris vai falar com o seu pai. E lhe pergunta se poderiam fazer alguma coisa juntos. E como era feriado prolongado, finalmente o levaria para pescar como havia prometido. Porém, Peter responde que não estava disponível, pois teria que fazer alguns treinamentos. Vozes, peixes irritados! Como ele está? Nada bem, ele ainda tá achando que isso faz parte de um treinamento. O que obviamente deixa o Chris bastante triste. Ao mesmo tempo, Brian conversava com ele a respeito de passar um tempo com o seu filho, e o quanto isso poderia fazê-lo bem. No entanto, Peter não aparentava estar interessado em criar laços com o Chris. Já de noite, enquanto todos estavam jantando, Lois acaba chegando ali. E então, conta para todos que o seu pai quebrou a perna, já que aparentemente resolveu brincar na escada rolante. E após revelar que a sua mãe não iria tomar conta dele, fala que também não poderia fazer isso, pois teria que cortar o seu cabelo, e passar as próximas 14 horas fazendo com que alguém repare nele. O que infelizmente não aconteceu. Em seguida, ao questionar a Meg se poderia cuidar do seu avô, ela responde que não, e lembra que na última vez que ganhou dele na dama, não acabou muito bem para ela. E então, Lois resolve ir até o quarto do Chris. Ao mesmo tempo, Peter fala que iria dar uma olhada no seu gêmeo. Porém, rapidamente perdeu a paciência com ele. Enquanto isso, Lois vai conversar com o seu filho, que aparentava estar bastante triste, já que o seu pai não queria passar um tempo com ele. Após isso, Lois revela para o Chris que o seu avô acabou se acidentando. E ao lembrar que ele adoraria ficar um tempo com seu neto, Chris então resolve aceitar. Mais tarde, Chris já estava com seu avô. E após falar a respeito do seu machucado, decide questioná-lo como era a experiência. Em seguida, Carter responde que foi uma das piores coisas que já lhe aconteceu. Pois além de não deixá-lo dormir direito, não conseguia nem mesmo se relacionar. E ao falar sobre uma maneira de poder fazer aquilo completamente sozinho, Chris resolve lhe mostrar uma coisa. O que logo em seguida, mudou completamente a sua expressão. Chegando até mesmo a perguntar quando poderia fazer isso novamente. Pode fazer isso praticamente sempre que não estiver fazendo outra coisa. Ótimo! Da próxima vez quero tentar usando minha mão. Momentos depois, Chris e o seu avô resolveram fazer algumas coisas juntos. Como por exemplo pedir uma pizza, e fazer o entregador comer um purê de batata. Simplesmente para conseguir a gorjeta. E no dia seguinte, decidiram tocar em uma banda. De volta em casa, Carter conversava com o Chris. E resolve lhe agradecer pelo tempo que passou com ele, e por tê-lo ajudado a melhorar da perna. Em seguida, resolve lhe dar uma recompensa por tudo que fez. Porém, Chris decide recusar o seu dinheiro. E com essa atitude, deixa o Carter completamente sem reação. Após isso, os dois acabam chegando ali. Ao mesmo tempo, Carter falava sobre a mudança no seu testamento, tornando assim Chris o único herdeiro de toda a sua fortuna. E isso obviamente, deixa todos eles surpresos. Além disso, algo inesperadamente chega a ocorrer ali. Meu gêmeo sem pelos escapou. Olá, família. Momentos depois, Lois o questionava a respeito da sua nova decisão. E Chris ao lembrar o seu avô a respeito de não querer o dinheiro. Carter fala que era justamente por causa disso, que ele merecia ficar com a sua fortuna. Em seguida, Peter fala que não gostou de ter sido removido do testamento. E com isso, também decide remover o Carter do seu testamento. Porém, o que ele acabou rasgando foi a própria certidão de nascimento. Ao mesmo tempo, Brian aconselhava o Carter que ao invés de fazer aquilo,
Poderia simplesmente doar o seu dinheiro para uma caridade. No entanto, ao ser questionado se conhecia alguma instituição, Brian rapidamente muda sua expressão. Já de noite, Peter continuava falando sobre a decisão do Carter. E durante isso, deu a entender que apenas se casou com a Lois por causa do seu dinheiro. E após negar essa possibilidade, fala que não iria desistir daquele dinheiro. E então, iria começar a bajular o seu filho Chris. E com isso conseguiria alcançar o seu objetivo de se aposentar aos 45 anos. No outro dia, Peter já estava agindo de um modo completamente diferente. Pois além de cair na gargalhada com uma simples frase do Chris, resolve criar um cumprimento secreto. Mas isso acabou levando o dia todo. Na manhã seguinte, Peter decidiu assistir uma comédia de sua juventude com o Chris. E após ele fazer alguns comentários, Peter rapidamente fica bastante furioso e decide ir embora. Já de noite, no Ostra Bêbada, Peter acaba chegando ali e fala que estava totalmente exausto de ter passado a semana inteira bajulando Chris. E ao ser questionado sobre isso, Peter responde que o Carter resolveu deixar a sua fortuna para o Chris, e então resolveu agradá-lo por um tempo, chegando até mesmo a limpar o seu quarto. Chris, nossa banheira tá pronta. Acho melhor a gente nunca mais falar disso. Acho que vou me mudar. Em seguida, após Quagmire e Joe comentarem sobre a garota, ou garoto de sorte com quem o Chris iria se casar, Peter rapidamente tem uma ideia. Enquanto isso, Chris ainda estava dormindo. Momentos depois, seu pai acaba chegando ali. E após lhe acordar, comenta sobre levarem essa relação a um outro nível. E inesperadamente resolve pedir o seu filho em casamento. Que ao questionar se isso era permitido, Peter responde que na cidade de Vermont, era sim permitido, contanto que fossem 2 homens. Em seguida, fala que não precisariam dividir as coisas, e que agora iriam compartilhar da mesma conta bancária. Vendo isso, Chris então questiona se quando estiverem casados, poderiam brincar de várias coisas, ou até mesmo irem pescar. E ao descobrir que sim, ele rapidamente decide aceitar o pedido de casamento. Momentos depois, Peter vai falar com a Lois, a pedindo para assinar aquele documento, que ele obviamente não revelou para que serviria o mesmo. E com isso, ela então resolveu assinar. Após isso, Peter e Chris já estavam no carro. E no mesmo momento partem para a cidade de Vermont. Não, pai. Não sei mais o que é normal. Durante isso, os dois falavam sobre os planejamentos do casamento, pois levava tempo para organizar a cerimônia perfeita. Após isso, Peter e Chris resolveram visitar alguns lugares, como por exemplo, uma loja para comprarem materiais de cozinha, um restaurante para agendarem o café da manhã pós-casamento, e até mesmo um estúdio de dança. Na manhã seguinte, finalmente chega o dia do casamento. E após começarem a cerimônia, inesperadamente sua família acaba chegando ali. E Lois obviamente estava bastante furiosa com ele. Porém, ao chamar o Chris para ir embora, ele revela que gostaria de fazer aquilo, pois assim poderia passar mais tempo com seu pai. Vendo isso, Peter então decide lhe pedir desculpas. E em seguida, o questiona se gostaria de ser o seu filho. Após isso, eles então vão embora.